Nessa entrevista especial, então, eu vou conversar aqui com o jornalista Bernardo Kister. A gente vai falar um pouco da vida dele também, dos trabalhos, mas principalmente desse movimento que, de certa forma, ele ancora aí, que é de conscientização sobre esse momento do Brasil. Muito obrigado aqui por essa entrevista. Primeira vez em Governador Valadares? Primeira vez. Já subi o Ibituruna já. Eu ia perguntar isso, porque eu já estou sabendo. Já subi, maravilhoso, amei. Muito bacana. Olha só, eu vou começar a nossa entrevista não te apresentando, fazer isso no final, mas eu quero começar a entrevista falando sobre aquele momento que você viveu em que a polícia foi à sua casa, leva o seu computador, leva o seu celular. Como que está isso hoje? E o que mudou na sua vida depois disso, Bernardo? Meu cara, tá do jeito que ficou aquele 27 de maio de 2020. Eles entraram na minha casa, a mandado do ministro Alexandre de Moraes, buscaram meus eletrônicos, meu computador, meu tablet, meu celular e um HD externo que tinha as memórias da minha mãe já falecida, né? E fizeram isso por causa daquele inquérito das fake news, que é um inquérito ilegal, a gente já sabe todos os problemas da inconstitucionalidade do inquérito. E no próprio mandato dizia que eu devia prestar um depoimento na Polícia Federal. Não me chamaram para depoimento, não me indiciaram, não abriram uma acusação formal contra mim, não fizeram nada. Então, assim, simplesmente pegaram as minhas coisas, inclusive o meu celular, que tem o meu WhatsApp e as minhas redes sociais, e ali contém, você sabe, né, as nossas fontes jornalísticas. Então, todos os contatos que eu tenho com políticos, empresários, pessoas, membros do clero, inclusive, aqui fora do Brasil, tudo isso está na mão dos caras, né? Então, assim, o meu sigilo de fonte foi violado de algum modo. O sigilo de fonte sem justificativa. Porque quando você olha o mandado de busca e apreensão que eles fizeram na minha casa, lá está escrito, olha, buscar aparelhos, não sei o que, etc e tal, em função dos fatos abaixo descritos. E não tem nenhum fato. Não tem fato? Não tem fato. Eu mostrei o documento na internet. E só tem o meu nome. Então, sei lá, nem o pessoal da PF sabia do que eu era acusado, pô. Então, a gente pode realmente falar o nome do evento aqui, censurado mesmo. É isso aí. É exatamente isso. O que mudou na sua vida depois disso? Primeiro, a minha noite de sono. Daí eu fiquei uns meses aí, dormindo. Né? Eu deitava na cama e falava, eu acho que amanhã vem de novo. Acabou acontecendo, né? Agora eu tô mais tranquilo e tal, mas assim, eu fiquei um tempo meio perturbado, né? Porque é um susto, você não imagina, né? Tá na sua casa, 6 da manhã, toca o telefone, a Polícia Federal na sua porta, né? A PF foi muito gentil, não quebraram nada, etc. Mas isso e depois a encheção de saco da mídia. Você esperava que eles fossem lá, dentro daquilo que tudo estava acontecendo, com outros colegas? Cara, eu confesso que eu imaginava que um dia isso poderia acontecer. Mas a gente, na hora, sempre se surpreende, porque você nunca sabe como é, né? Você nunca viveu aquilo, né? E assim, uma das coisas que ficou na minha cabeça foi, se eles podem fazer uma coisa dessa, né? Com tantas ilegalidades, o que mais eles não poderiam fazer comigo, né? Então, cada pouco que tem uma movimentação, eu já espero falar, agora vem de novo. Ou vai ter outra situação, como prenderam aquele jornalista lá, o Oswaldo Eustáquio, né? Sim. Então eu penso, será que pode acontecer comigo? Não sei, entendeu? Então assim, a gente está num limbo jurídico, né? Numa névoa cinzenta que a gente não sabe o que pode acontecer. Então é um clima de incerteza e constante ameaça. Como psicólogo, eu não posso deixar de te perguntar, não só como jornalista aqui, claro. O que mudou aí nas suas emoções? Fica em estado de alerta? Estado de alerta, o tempo inteiro. Também assim, não posso negar que isso de algum modo fica o tempo inteiro um gatilho na minha cabeça tentando me colocar para trás, entendeu? No sentido de, muda um pouco o discurso, não pega tão pesado, seja menos duro, use palavras mais suaves. Porque eu sou sincero, do jeito que eu estou falando com você aqui, com vocês da Câmara, etc., eu falo em qualquer lugar, entendeu? Com a minha família, eu sou assim. Você se viu se controlando a sua fala por causa disso? Mas você se viu se controlando? Sim, assim, deixa eu... Claro. Mas quando eu percebo esse gatilho, eu logo já volto, porque eu não quero deixar de ser eu, entendeu? E é um negócio muito louco que a gente viu, a gente conversando aí no dia de pessoas que não tinham aí a sua referência, mas que colocavam, postavam aí críticas, falavam, eu não vou, porque se sobrou para ele lá, que é grande, então isso é cadeia, né? Exato. Em cadeia. Uhum. Então, é uma ameaça geral, entendeu? Você fala mal, você critica, você exprime a sua opinião, imagina, é o crime de opinião.
Eu não gosto dos ministros do Supremo, eu acho eles uns babacas, essa é a minha opinião. Agora, por causa dessa minha opinião, eu tenho que ser censurado e ter os meus aparelhos presos, porque eles têm uma hipótese que eles não provaram até agora, de que existe uma milícia digital, o gabinete do ódio, etc. Gabinete do ódio. Entendeu? Você foi parar no Jornal Nacional também, claro, né? Estava eu e minha irmã em casa assistindo aquilo. Eu dei risada, né? Porque... Mas e a resposta? Depois você teve que construir praticamente tudo aí, e a resposta das pessoas nas mídias sociais depois Não, porra, disso? eu só cresci e tive apoio, entendeu? Porque eles estão batendo numa pessoa que não vai ceder. Eu sou bem um tipo descrito pelo Nassim Taleb como antifrágil. Então, quanto mais você vai bater em mim, mais eu vou crescer, entendeu? Para me destruir existem outros métodos que eles não sabem. Talvez só Deus e o demônio sabem disso, e meu padre. E a gente não vai revelar, mas pegando isso, como que você acha que isso que aconteceu com você, com outras pessoas, isso tem uma ligação aí num contexto desse Brasil, desse momento, onde que a gente vai vendo isso acontecendo em outros setores também? Claro, pô, se você vê esse movimento todo do Sleeping Giants, né, que estão censurando aí, de algum modo, toda a mídia conservadora, né, tirando patrocínio. Esses caras fazem isso no embalo do Supremo, que censurou as pessoas. Pô, se o Supremo pode, por que eles não podem fazer anonimamente, o que é um crime, né, o boicote, né, forçar o boicote? Então, isso estimula, né? Então, se tem a chancela do Supremo para nos detonar, então a mídia, assim, começou depois a pegar muito pesado em usar rótulos. Alguns meios de comunicação, eu estou entrando com um processo de calúnia, difamação, injúria, etc., para tentar, pelo menos, limpar um pouco da minha honra, né? Só que isso é a grande mídia, os grandes meios, mas o povão está com a gente. Quando a gente fala da grande mídia, isso que se descobriu agora, é desse momento ou sempre esteve na grande mídia? O que você diz? É a grande mídia com esse posicionamento, com esse viés. Não, nem sempre foi assim, né, meu caro? Isso faz uns anos, desde a década de 70, mais ou menos, quando eles decidiram, né, principalmente os esquerdistas aqui no Brasil, decidiram que era necessário tomar os aparelhos culturais para entrar no poder. Então foi uma decisão estratégica. Em vez de você ficar brigando com armas, etc., briga não pela dominação do território, não pela dominação dos espaços, mas pela dominação do espírito, que é o que o Gramsci chamava de propaganda espiritual. Ou seja, você domar a mente e o espírito da pessoa. E a mídia é isso, porque a mídia cria fatos se ela quiser. Ela inicia julgamentos, sentencia e condena quando ela quer. Em uma semana, uma vida de uma pessoa. Você já não viu tantas vezes acontecer isso? E depois não tem E depois não assume a culpa, entendeu? Não assume a... ops, erramos. Põe lá uma notinha, entendeu? Ou faz um breve comentário. Erramos, foi mal. E a vida da pessoa já foi destruída. Então não há nenhum compromisso com a verdade, não há nenhum senso moral profundo, né? Então a mídia, que deveria ser um órgão, né, e os jornalistas, de passar a realidade para as pessoas, para elas conhecerem mais do que está acontecendo, se transformaram em meios de transformação social. Então a obrigação do jornalista não é passar a notícia ou passar a informação, não, é usar a informação para a causa. E isso já distorce o fato em si. E tem muito de um sacerdócio aí, meio militante, Claro. da imprensa e do jornalista. Claro, pô. Por que as mídias conservadoras estão crescendo tanto? O jornal que eu sou proprietário e diretor, o Brasil Sem Medo, por que a gente cresce tanto? E já é tão perseguido, um jornal que não tem um ano. Fala um pouco do jornal e o Brasil. Porque a gente está falando o que tem que ser falado, sem frescura, sem melindre, entendeu? E o jornal Brasil Sem Medo surgiu por causa disso, ou seja, a gente viu uma necessidade de ter um jornalismo principalmente de qualidade de escrita, porque o jornalismo brasileiro está ridículo. E pobre, né? E pobre, porra. Outro dia eu vi a Folha, outro dia tem uns meses, a Folha de São Paulo falou, não, a economia está despiorando. Despiorando. Além de todo o contexto, você tem, pobreza. Pobreza linguística, pobreza analítica, pobreza na apuração dos fatos, entendeu? Então, como eu disse, eles têm um compromisso com a transformação social e não com o jornalismo em si. Então, você não tem preocupação em fazer uma grande escrita bem feita, né, como era feita antigamente. Você tinha jornais maravilhosos e os jornais discordavam entre si, brigavam entre si, tinham debates pelos editoriais, etc.
acompanho isso, você pode pesquisar na internet ou em livros, né, você consegue ver isso. Hoje não, você abre o jornal, todos os jornais com a mesma matéria, com a mesma opinião. Eu fico pensando, mas que raio de jornalismo é esse? Para serem usados aí pela empresa é muito simples, porque não leram nem meia dúzia de livros para poder não, escrever. pelo amor de Deus, aí também você está querendo demais, né? É querer demais. É querer demais. É. Nesse contexto, você fala muito sobre a nova esquerda. Como que as pessoas podem entender o que é a nova esquerda, uma vez que a gente já tem todo o contexto de uma esquerda que deixou aí o Brasil no caos. O que é essa nova esquerda? A nova esquerda é uma vertente que surge nos anos 20 na Alemanha e na Itália. Né? São movimentos separados, mas que mais ou menos trabalham da mesma ideia. É o seguinte, meu cara, eles perceberam que você fazer luta armada e você tentar tomar o poder à força é muito difícil. Ou seja, você confiscar a propriedade, você ir para o campo, fazer guerrilha, etc. É muito complicado. Só deu certo o quê? Em Cuba e na Rússia, né? Obviamente teve outras razões, mas eles perceberam que isso não dava certo. E eles perceberam que era preciso, antes de tomar o poder em si, né, ou seja, colocar um presidente, um deputado, um negócio assim, era preciso antes formar a cultura que vai criar a cabeça das pessoas, que vão colocar as pessoas no poder. Ou seja, o que eles perceberam é que poder é diferente de cargo. Ou seja, você ter o poder, o que é o poder? É você ter na sua mão a capacidade de fazer as coisas acontecerem, de fazer as pessoas te obedecerem. Isso é poder. Agora, você estar, vamos dizer, pensa o caso do Bolsonaro na Polícia Federal lá, que ele queria nomear o diretor lá, o Ramagem. Por que ele não conseguiu? Se ele tinha caneta, ele não tinha o poder. Quem tem o poder? O STF. Entendeu? Então, ainda que ele tivesse legalmente, institucionalmente, toda a prerrogativa para fazer aquilo, ele, apesar disso, ele não tinha o poder, ele só tinha o cargo. Então eles perceberam essa nuance e disseram, não, nós temos que ir pela cultura, pela dominação do espírito. E aí sim, essa é a vertente da nova esquerda, ou seja, é um ataque cultural. Que fase que a nova esquerda está no Brasil hoje, nesse momento? O que é? Desculpa. Que fase a nova esquerda está no Brasil hoje? Uma fase total de dominação. Você tem um presidente que não faz nada, porque não pode, por causa desse aparelhamento. Ou seja, nós somos um país que tem uma maioria de 70% a 80% de conservadores, 80% é para mais. Você não tem universidade conservadora, assim, de grande porte. Você não tem uma mídia em TV aberta conservadora, nem rádio, que seria um negócio mais fácil de montar. Você não tem... grandes editoras, hoje surgiram algumas, mas você não tem do tamanho da Record, por exemplo, a Companhia das Letras, você não tem escolas de escolas básicas, de ensino fundamental, ensino médio, conservadoras, você não tem grandes centros de análise política conservadores. Isso está tudo surgindo muito incipientemente, mas, ou seja, cadê a representatividade da população? Não existe. E para onde que vai isso então, Bernardo? Bom, para onde que vai? Acho que é para onde que a gente chegou. Ou seja, uma população de um povo bom, o brasileiro é um povo bom, mas que está burro. Porque o método, né, as escolhas, opções de alfabetização que foram feitas no Brasil nos anos 60, como Paulo Freire, por exemplo, e o método de letramento, essas coisas, emburreceram o povo. Ou seja, o povo é muito mal formado. Então não entende o que está acontecendo, não é capaz de ler as coisas. E por outro lado, houve também estímulos de violência e parcerias de certos partidos que ficaram no poder com o crime organizado. E isso fez com que o Brasil chegasse a níveis estratosféricos de homicídio até 2017, por exemplo, em que nós tínhamos quase 70 mil homicídios por ano, ou seja, uma população que está sendo assassinada e uma população burra. E controlada por aqueles que não a representam, ou seja, é um cenário do infernal. Então, o pessoal pergunta como que o Bolsonaro foi eleito, por exemplo, né? Que seria essa outra opção, né? Ele de algum modo falou a voz desse pessoal que estava calado. Eu me lembro nos anos 73, 74, foi capa da revista Time, né? Do Man of the Year, né? O Homem do Ano. Eles colocaram como Homem do Ano o Middle American, que seja o americano médio. O homem esquecido do interior. Ele representou isso. Exato, que foi quem elegeu Reagan depois, que foi quem elegeu Trump, que foi quem elegeu Bolsonaro. O interior, o homem real, que não está tão influenciado pelos aparelhos culturais dominados pela esquerda nos grandes centros. Entendeu? Que explica todo esse fenômeno de agora. Temos 5 minutos e eu preciso fazer algumas perguntas. Vambora. Primeiro, Estados Unidos, resultado das eleições e Brasil e Bolsonaro. Como que fica Ixi, agora e uma visão geral aí de mundo?
Sintetizar aí de jornalista, infelizmente. Claro. Exatamente. Vamos lá. Agora, nesse último dia 14 de dezembro, encerrou-se o período para os colégios eleitorais de cada estado enviarem os votos dos seus delegados para o Congresso americano. E aí muitos dizem, então foi confirmada a vitória do Biden. Sim e não, porque na verdade só vai encerrar de fato no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro é a data final para que o Congresso americano abra a caixa com os votos físicos dos delegados de cada estado e conte abertamente, publicamente aquilo perante o povo, e aí então nós saberemos. Até lá muita água vai rolar, no próprio dia pode haver contestação, no próprio dia senadores podem se levantar contra tudo aquilo, ou seja, o leque de possibilidades ainda está aberto, né? Acho muito difícil o Trump ganhar, porque é ele contra tudo, né? E apesar de ele ter muito mais instituições e coisas diferentes do Bolsonaro daqui, né? E quanto ao Bolsonaro, mesmo o Biden ganhando, eu creio que a diplomacia brasileira, diferente das outras, tem sabido, né? A diplomacia atual brasileira tem sabido atuar e se posicionar perante grandes players internacionais como os Estados Unidos e China. E óbvio que a gente vai ter que jogar, assim, do tipo diplomacia pura mesmo. Muita, né? Sem bater mãozinha no ombro e tal, né? Porque o Bolsonaro mostrou a sua preferência, né? Então, mas... Sem baixar a cabeça também. Não vai baixar... Bom, espero que não, né? Espero que não. Agora, eu te perguntando aí sobre o seu filme, eu acho que eu consigo, na sua resposta, falar um pouco de tudo que a gente gostaria de falar. Fala um pouco aí sobre o filme, previsão aí agora para 2021. Certo. É o filme que eu estou produzindo, chamado Eles Estão no Meio de Nós. É um filme que conta a história da teologia da libertação e no qual eu coloco a minha análise de como essa história toda... do que explica esses vários fatores que causaram a teologia da libertação, que são tão heterogêneos, tão nada a ver um com o outro, e eu fiquei sempre me perguntando quando eu estudava como é que isso se ligou, né? E eu tenho a minha tese, vou apresentar no filme, e a expectativa de lançamento é em maio de 2021 agora. Sem fazer spoiler. Nos cinemas, tudo. No cinema, sem fazer um spoiler aí. Como entender esse momento do Brasil, para onde a gente caminhou nessa vertente, entendendo aí a teologia da libertação como, digamos aí, um tapete da esquerda e vários amarramentos pelo país. Eu posso perguntar dessa forma? Pode. Bom, você lembra que eu expliquei da nova esquerda, certo? Sim. Que ela é uma busca cultural de tomar o poder. A teologia da libertação é isso, só que dentro da igreja, ou seja, em vez de querer dominar a força, sei lá, o papado ou os bispos, os cardeais, é uma tentativa de, por dentro da igreja, tomar conta dela e usar a igreja para fomentar o processo revolucionário, ou seja, para colocar os esquerdistas no poder, para desvirtuar a própria igreja em si, que ela é um dos paredões, né, das barreiras contra o movimento revolucionário esquerdista. E essa tentativa constante, né, desde os anos 60. E a minha ideia é ajudar a demolir essa teologia que já foi condenada pela igreja. Então eu só estou obedecendo à igreja. Para encerrar... Apesar de muita gente achar que não. Para encerrar, de fato, como que o conservador ele pode resistir nesse momento? Olha, é uma pergunta dura, mas é difícil. O conservador, eu acho que ele pode resistir procurando desenvolver ao máximo a sua personalidade, a sua capacidade de entender de fato o que está acontecendo. Depois, a partir disso, a possibilidade de ação se amplia e ele tem poder para agir. Então, você achar, por exemplo, a gente precisa disso, daquilo e tal, digo, olha, a gente precisa primeiro ser gente. Voltar a ter grandes brasileiros como nós tivemos no passado, um Rui Barbosa, um Joaquim Nabuco, um Castro Alves, né? Um João Cabelo de Oliveira Torres, esses homens que eram monumentos, né? E o Brasil precisa, e o Brasil tem jeito, cara, nesse sentido. A gente precisa focar em nós mesmos, ou seja, voltar a nos edificar. Se o Estado não está tendo capacidade de fazer isso, vamos fazer nós. E depois, cara, as pessoas obviamente, né, numa direção cristã e no meu entendimento católicas, elas vão poder erigir, ou pelo menos reconstruir ou restaurar um Brasil bonito que já existiu, entendeu? Não acho que soluções globais e planos universais e nacionais vão funcionar. Isso só provou o fracasso. Ok. Muito obrigado. Obrigado, e uma fala que é vindo em Governador Valadares, subiu em Bituruna, tem que fazer um voo duplo. Farei numa próxima oportunidade eu vou fazer. Tá, é um prazer. Muito obrigado. Obrigado a você também.